força, que nos dá ânimos e que nos segura, Senhor, em pé para permanecer na tua presença. Eu quero aqui, Deus, agradecer por tudo no teu nome. Amém. Glória a Deus. Na continuação, nosso pastor. Graças a Deus. Meus amados, por favor, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 150 da Palavra de Deus. Salmos de número 150. Nós estaremos lendo. Glórias a Deus. Salmos, livro dos Salmos, de número 150, a partir do verso de número 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufo e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Senhor. Tome, meus irmãos, por favor, os vossos assentos. Eu quero aqui agradecer pela vida do Rafael. Eu convidei, chamei ele agora às terças-feiras. Ele vai estar conosco aí para tocar o seu violão. A irmã Gislaine, depois a minha irmã canta um hino solo com ele ali no violão, tá bom? Deus abençoe a vida da irmã Gislaine, que está nos visitando nesta noite. Os irmãos estão contentes com a visita dela, amém? Amém. Graças a Deus. E sua filha também, que lhe acompanha, né? Pois bem, meus amados, nós estamos, já é a terceira terça-feira que falamos um pouco aqui, dentro deste livro tão precioso da Bíblia Sagrada, como os demais livros, tem a sua devida inspiração divina, mas eu louvo a Deus pela forma em que Ele vem usando os seus instrumentos dentro de uma inspiração poética, de forma que o coração do Deus eterno, do Deus vivo. Certa vez um poeta italiano, ele no momento de reflexão, de meditação, ele olhando para o ferro, ele disse: o ferro é muito forte. E ele meditou mais um pouco, e ele disse: não, mas forte não é o ferro, forte é o fogo que derrete o ferro. Aí ele pensou mais um pouco e disse: não, mas forte não é o fogo que derrete o ferro, mas forte é a água que apaga o fogo. E ele meditou mais um pouco e ele disse: não, mas forte não é a água que apaga o fogo, mas sim o sol que seca a água. Aí ele meditou mais um pouco e disse: mas forte não é o sol que seca a água, forte é a nuvem que tampa o sol. E ele disse: não, mas forte não é a nuvem que tampa o sol, forte é os ventos que espalham as nuvens. Aí ele disse: não, mas forte não é o vento que espalha as nuvens, forte é as montanhas que conseguem parar os ventos. Aí ele meditou mais e disse: não, mas forte não são as montanhas que param os ventos, forte é o homem que com a sua tecnologia vem e aplana as montanhas. E ele disse: não, mas forte não é o homem que com a sua tecnologia vem e aplana as montanhas, forte é a morte que vem e mata o homem.
Aí ele meditou mais um pouco e disse: não, mas forte não é a morte que vem e mata o homem, mas forte é Jesus Cristo que venceu a morte. Você pode glorificar o nome dele? Então, meus amados, isto são poesias que glorificam e enaltecem o nome do Senhor. Então, nós, de princípio, iremos perceber que aqui o salmista, ele faz um convite, não obstante, nos Salmos de número 150, mas como também nos Salmos de número 100, que ele também faz-nos um convite. Os Salmos de número 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos também a Ele com canto. É claro que Deus, ele vai fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e este homem, como sendo imagem e semelhança de Deus, ele tem consciência na sua psique, ele trabalha e ele olha para o Criador, e ele diz: não, ele merece ser honrado e ser reverenciado. Ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Senhor da glória, ele é o Pai da eternidade. Então, nós iremos perceber que o salmista, ele diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. É bem verdade que os santuários, eles, épocas depois, quando o povo de Israel, dentro de uma organização de nações, agora Deus acha por bem deles fazerem um tabernáculo, aonde este tabernáculo eles vão se reunir diante desse tabernáculo, aonde Deus havia dado a planta a Moisés, e ali Deus ele se revelava naquele tabernáculo. Por quê? Qual que era o propósito? Qual que era o objetivo? Deus, ele queria estar no meio do seu povo através daquele tabernáculo, em especial a Arca da Aliança que estava dentro daquele tabernáculo. Ele descia sobre o tabernáculo e a glória de Deus era manifesta, a ponto de o salmista mesmo dizer que eles se reuniam e via a glória de Deus quando descia em cima do tabernáculo, e quando eles olhavam a glória de Deus através de uma coluna, eles olhavam e diziam: Deus está no meio de nós. Então, ali dá-se a razão deles adorarem a Deus perante o santuário. Depois vem o templo de Salomão, depois vem os grandes templos. Agora, onde eles vão se reunirem dentro de templos para assim cultuarem aquele que é bendito eternamente. Amém. E dentro deste processo surge a palavra igreja, que quer dizer tirado para fora, que dentro da originalidade grega quer dizer eclesia. Então agora as igrejas, as congregações, onde tem um ajuntamento de povos, eles se reúnem para tributar a Deus o louvor, a glória e a honra devida. Então perceba bem, nós iremos perceber que propositalmente aqui vai ser louvado o Senhor no santuário, no firmamento do seu poder, por os seus atos poderosos, temos que louvar a Ele. Quando observamos tudo ao nosso derredor, a natureza animada, tudo aquilo que Deus criou pelo poder, do poder da sua palavra, devemos dar louvores e ações de graças a Ele. Mas é bem verdade que desde o princípio da criação, desde os primeiros homens, primeiras mulheres, nós iremos entender que, obstante a isto, esta questão de culto, de santuário, de reuniões para prestar culto a Deus, nós iremos entender que, partindo dentro de um princípio, lá no capítulo de número 4, e os versículos de número 21 de Gênesis, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o descendente de Caim, o filho de Lameque,
que foi filho de Enoque, nós iremos entender que agora vem ali pelo menos 3 profissionais. O primeiro é aquele, o Jabal, que vai fazer tendas, aonde eles irão habitar. Aí depois vem Jubal, que vai fazer agora instrumentos, aonde o nome do Senhor haveria de ser honrado e glorificado. Veja bem para mim, capítulo 4 de Gênesis, o versículo de número 21, só para nós não ficarmos aqui na dúvida e nós adentrarmos um pouquinho aqui dentro dessa questão aqui de instrumentos e de louvor e de glorificação a Deus, e com um propósito em que esses instrumentos eles têm uma finalidade de aqueles que assim utilizam-se desses instrumentos, eles venham louvar a Deus e venham entoar cânticos e músicas de adoração àquele que é bendito eternamente. Capítulo 4 e versículo de número 21, presbítero Rocha. Leia bem em alta voz para nós ouvirmos aí esta leitura bíblica. E o nome do seu irmão era Jubal. Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Este foi o criador, aquele que fabricou os instrumentos, todos que tocam harpas, todos que tocam órgãos. Ou em outra tradução vai dizer flautas, dentro da tradução atualizada. Então perceba bem, que aí nós vamos destacar no versículo 20, vamos destacar ali aquele que habitava em tenda, cuidava de gado. Esse aí vai cuidar da parte de instrumento. No versículo de número 22, haverá alguém que agora, o Tubal-Caim, que vai fazer toda sorte de instrumento de ferro, de cobre, instrumentos cortantes. Mas não é isto que nós queremos dizer. A princípio, nós iremos entender que aqui Davi, quando, melhor dizendo, este salmo não é de Davi, é um salmo anônimo, mas Davi ele tinha como dentro de um clã organizacional, principalmente a tribo dos levitas, ele tinha aquela tribo como a tribo que prestava louvores, cânticos de adoração a Deus, até porque ele tinha uma banda, um conjunto, que eles assim apresentavam os seus louvores a Deus. Nós iremos entender que quando a arca sai da casa de Obed-Edom, lá no capítulo de número 15, do primeiro livro das Crônicas, o capítulo de número 15, quer ver, vocês abram lá, para nós assim acompanharmos aqui o capítulo 15, e os versículos de número 15, aqui a arca ela é tirada da casa de Obed-Edom, e agora ela vai para Jerusalém. Davi, quando ele assume o trono, uma das primeiras coisas que Davi se preocupou foi de trazer a arca da aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus. E não obstante a isto, agora ele vai reorganizar um grupo de levitas, incluindo como cabeça Asaf, que estava na frente daquela banda, daquele coral. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, meus irmãos, aqui no capítulo 15, e os versículos de número 15, os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas, símbalos, para que se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Se levantasse a voz com alegria. Então perceba bem que agora Davi ele vai falar para os príncipes dos levitas, para que eles venham prestar louvores a Deus com alaúdes, com harpas. Esta que o irmão aqui leu dentro da leitura bíblica do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, que aonde com a canção que assim Davi
louvava a Deus, o espírito imundo que estava sobre a vida de Saul não suportava aquela melodia, aquela canção, e aquele espírito imundo, ele tinha que bater-se em retirada. Aqui, meus irmãos, nós tiramos um aprendizado. Todo cantor que vai louvar, que vai entoar na casa de Deus, ele tem que ter a graça de Deus sobre a sua vida. Ele tem que ter a unção de Deus, do Espírito Santo, sobre a sua vida. Seja tocar instrumento, seja louvar, porque nós temos também um instrumento vocal, a nossa voz, para nós louvarmos e engrandecermos a Ele, porque Ele é bendito eternamente. Então perceba bem, o texto bíblico está dizendo aqui os tipos de instrumentos que eles assim louvavam, e principalmente quando as festas que existiam em Jerusalém, eles tinham por costume de tocar os seus instrumentos nas ruas, e assim havia grande alegria no meio do povo. Por quê? Porque a música, ela traz alegria, principalmente, é claro, a música que tem a inspiração divina. Irmãos, aprendemos uma coisa: o cristão, aquele que serve a Deus, ele não ouve, não tem prazer nas músicas seculares. Nós podemos observar, e eu já acompanhei algumas pessoas, de eu entrar num determinado carro e pessoas estão ouvindo música secular, né? Aquelas músicas que não fazem parte do nosso dia a dia, que não convém nós estarmos ouvindo. O crente, ele ouve músicas que alegram a sua alma, que edifica, música que glorifica o nome daquele que é bendito eternamente. Tem gente, irmãos, que infelizmente ouve. Isso aí não adianta nós tampar o sol com a peneira, que eu já vi, não foi nenhum e nem dois, foi alguns que eu já vi. Mas eu glorifico a Deus que sempre tem aqueles que tem o seu rádio, tem a internet em casa, coloca lá um hino, coloca lá um louvor. Não aceite, irmãos, no seu ambiente de casa, que seja de trabalho, músicas que não edificam, mas que venham ser música que glorifica e enaltece aquele que é bendito eternamente. Então perceba bem, e aí no capítulo de número 16 aqui, continuando, no capítulo de número 16, os versículos de número 4, e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, isso para recordarem e louvarem, celebrarem ao Senhor desde Israel. E o versículo de número 9 vai dizer, aqui no capítulo 16 de 1 Crônicas, o texto bíblico vai dizer que cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai das suas maravilhas. Nós iremos perceber que as crônicas de número 16, das primeiras crônicas, é dando uma continuação, até porque aqui são cânticos de louvores e adoração que Davi entoa perante o Senhor. Por quê? Porque aqui no versículo de número 1 do capítulo de número 16, e trazendo, pois, a arca de Deus, puseram no meio da tenda que tinha armado Davi. E ali, meus irmãos, perante a tenda, agora eles estavam com seus instrumentos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então, vamos voltar aqui para os Salmos de número 150. Vamos lá. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que aqui o salmista, ele vai falar e nomenclar os instrumentos que tinham. Aduf, ele tinha um instrumento diferente. Flauta, ele tinha um instrumento diferente. Trombeta, a princípio nós iremos entender que ela tinha duas finalidades, principalmente quando estava com o povo no deserto de Cádiz, ele vai pedir para que Moisés chame os artífices. Capítulo 10 de Números, veja bem aí, leia bem aí, capítulo de número 10 de Números. Veja, ali havia dois tipos de som. Um dos sons era para que o povo, os príncipes, viessem a se reunir, e outro som da trombeta, do toque, do sonido,
da trombeta era para que o povo viesse partir dos seus arraiais para dar continuidade na caminhada no deserto. Veja bem, o capítulo 10 de Números, a partir do versículo de número 1, 2 e 3. Pode ler aí. Números, capítulo de número 10. Veja lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Veja. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Olha, veja aí. E te serão para a convocação da congregação. Para a convocação da congregação. E para a partida dos arraiais. Para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. E o versículo 4, veja aí. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Então, meus irmãos, ela tinha esta finalidade, ou seja, então aqui, quando eles tocavam, mediante cada toque, conforme está ali, no versículo de número 2, era para congregar o povo. Para quê? Para que o povo viesse estar diante do Senhor, para se prestarem os seus louvores, a devida adoração ao Deus vivo. Então, as trombetas, ela tinha essa finalidade. É claro que, como em som de música, eram outros toques que assim eles entoavam para que o nome do Senhor continuasse sendo glorificado mediante festividade, mediante o arauto, também quando o arauto, melhor dizendo, quando tocava a trombeta, quando o rei estava vindo de uma viagem, ou então quando o rei estava saindo do palácio, então este instrumento aqui, ele tinha a sua importância fundamental no meio da congregação do povo de Israel. Então nós iremos entender que, não obstante a isso, agora também tem os instrumentos de corda. O instrumento de corda aqui, na ocasião, tem a harpa que tinha esta finalidade, aonde eles assim louvavam ao Senhor nosso Deus. Ele vai falar aqui com símbolos. Este símbolo aqui, ele já vai ter um tom diferente, vai ter um som. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer aqui: louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, ou seja, que fazia um pouco mais de barulho, aonde chamava tanta atenção do povo que estava chegando na festa. E quando eles estavam chegando na festa, diz: olha, os instrumentistas já estão tocando, já começou o culto, o louvor a Deus já começou. Então é para isso, meus irmãos, que esses instrumentos, eles têm esta importância. Mas o que vai nos chamar a atenção é que o salmista, ele vai dizer assim, no Salmo de número 6, aqui, o verso de número 6, tudo. Você vai perceber que os salmos são uma junção, são ajuntamento de cânticos, de louvores, de adoração a Deus, conforme eu falei para os irmãos. Mas agora o salmista aqui, este salmista anônimo, ele foi escolhido por Deus para encerrar este livro. E quando ele fala do primeiro verso de louvai ao Senhor no santuário, aí ele vai dizer: olha, vocês podem prestar este louvor ao Senhor, seja no santuário, seja na rua, você vai louvar a Ele com os seus instrumentos. Aí quando chega no verso de número 6, ele vai dizer: olha, faz o seguinte, não só com o instrumento, mas tudo quanto tem forma, todos aqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus, todos aqueles que receberam o Espírito de vida. Oh, aleluia! Por quê? Porque nesse momento aqui, irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Quando o Adão estava lá, estava ainda sem espírito, Deus pega e sopra nas narinas de Adão. Aí o que é que o texto bíblico vai dizer? E o homem se tornou uma alma vivente. Então,
Aí o salmista, ele analisando, ele pensando, ele diz: olha, nós devemos prestar culto a Deus no santuário, devemos louvar a Ele por seus atos poderosos, devemos louvar a Ele com toda a sorte de instrumento. Só que tem um porém: não podemos limitar-se somente nos instrumentos. Todos que têm fôlego, todo ser que respira, em outra tradução, louve ao Senhor, louvai pois ao Senhor. Aonde você estiver, independente, seja com instrumento, seja sem instrumento, se você é agradecido a Deus pelo fôlego de vida e por aquilo que Ele fez na sua vida, louve ao Senhor. É bem verdade, meus irmãos, que Deus, em sua soberania, nós iremos entender que Deus, sendo um ser poderoso, mas Ele é um ser que tem sentimento. Deus, sendo um ser grande, Ele é um Deus que tem sentimento. Nós iremos entender que dentro da teologia, e principalmente dentro do ponto de antropopatismo, que quer dizer, que fala dos atributos de Deus, que é onde Deus tem sentimento. Deus, Ele ama, Deus, Ele odeia, Deus, Ele se ira, Deus, Ele trata com juízo e assim por diante. Mas se tem uma coisa que me chama a atenção, Deus também ama, Deus manifesta, Deus se revela, Deus age, Deus trabalha, Deus caminha, Deus estende as mãos, Deus sopra. Sabe o que é isso? Isso é um Deus que age mediante a ação de uma criatura que Ele fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, isto são atributos de Deus. É por isso que Deus, sendo um ser especial, grande, maravilhoso, Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando vai falar de antropomorfismo, vai falar das características de Deus implícitas dentro do homem. Isso aqui vai falar da antropologia, que Deus deu os olhos para que o homem venha conseguir enxergar o horizonte, olhar para cima e ver que tem um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo a Amém. presença dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos. Tudo que há no universo, até mesmo há tempos atrás, isso já faz aí aproximadamente uns 13 anos atrás, até as estrelas, até o universo, eles pegaram os sons que estão no espaço e fizeram uma junção dos toques que tem na galáxia, e eles chegaram à conclusão que aqueles toques dizia desta forma: tão grande é o meu Deus. Eles pegaram e conseguiram, irmãos, com os aparelhos que conseguiram captar os toques de um por um, e eles foram fazendo uma junção de notas. E sabe o que foi que eles descobriram? Que até o espaço, a galáxia, as estrelas, tudo que tem lá em cima, glorifica e enaltece aquele que é bendito eternamente. Aí veio o ser humano que foi feito a imagem e semelhança de Deus. E por ingratidão, desacredita no poder do Criador. Como disse o Nécio 53 de Saulo, que não há Deus. E o ateísmo, meus irmãos, tem se espalhado de uma forma assustadora, que o homem chega a uma conclusão que Deus não existe por causa do mal que existe, por causa de tanta doença e tanto sofrimento. Você sabe o que é isso? E eu falei para alguém certa feita, eu disse: isso é consequência do pecado. Por isso que o ser humano sofre por causa do pecado. Mas aquele que está na presença de Deus, a sua esperança está em Cristo Jesus. Independente do que acontecer no mundo e ao seu redor, a sua vida, ele vive para honrar e glorificar aquele que é bendito eternamente. Vamos perceber, meus irmãos,
fôlego. Louve ao Senhor. Irmãos, é interessante, é só Deus. É só Deus para fazer algo tão tremendo assim. Veja, eu estou aqui conversando, pregando aqui para os irmãos, e aqui está saindo a minha voz. Eles já tentaram clonar, fizeram robôs, né? Irmãos, a ciência tenta de todas as formas, fizeram clone, né? Tentaram já clonar animal, tentaram clonar o homem, até agora não deu certo. Já fizeram filmes, porque eles podem até fazer a matéria, mas agora o espírito de vida só quem dá é Ele. É Ele quem tem, é Ele quem pode, é Ele que faz. É por isso que o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo de número 7, a Bíblia Sagrada vai dizer: como na ocasião da morte, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta para onde? Volta para onde? Volta para Deus. Mas isso aqui é o Espírito do salvo. Isso aqui é o Espírito daquele que serve a Deus. É o Espírito daquele que está na presença de Deus. Por quê? Porque no Espírito está toda a capacidade psíquica e mental de sabedoria. O Espírito e a alma não se separam. É por isso que a alma é onde estão os atributos de desejo, vontade. Na alma você ama, na alma você se angustia, na alma você chora, você se derrete diante da presença de Deus, quando Ele se manifesta na tua vida, quando você se decepciona, em tudo passa pela alma. Na sabedoria está armazenado a psique, a inteligência. É por isso que o salmista não, Jesus, quando ele está tendo um diálogo com a mulher samaritana estava, a sua visão estava dada somente ao território. Quando ela confessa para Jesus em João capítulo de número 4 e os versículos de número 21, ela vai dizer: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, eu sei que o Messias há de vir. Ela vai falando, vai se abrindo para Jesus: eu sei que o Messias há de vir, e aí nós iremos adorar a Ele neste monte. Aí Jesus pega e diz assim: olha, mulher, vai chegar um dia que nem neste monte, na ocasião do Monte Gerizim, e nem tampouco em Jerusalém, mas o Senhor procura, Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Ou seja, parte, meus irmãos, de uma mente inteligente, de uma mente transformada, de uma mente que armazena na sua psique, que ele tem consciência que a sua vida é uma vida de devoção a Deus. Aí Jesus vai quebrar esse paradigma, dizendo para ela: olha, não vai ser aqui em Jerusalém. Por quê? Porque Deus, ele não age somente dentro desse quadrado. Deus, ele não está preso somente nesse quadrado. Deus, meus irmãos, ele está agindo em toda a terra. Aonde tem um culto, aonde esse culto é para Ele, Ele manifesta a sua glória e o seu poder. Então lá dentro do mato estão dizendo: Jesus fez bom, Jesus fez poderoso, Jesus é o Senhor que faz, Jesus é o Senhor que realiza. Ele olha e diz: então eu vou agir. E Ele vai manifestando a sua glória, vai manifestando o seu poder, Ele vai curando, Ele vai batizando. Irmão, Deus está em todos os lugares do mundo. Existem duas manifestações de Deus. Quais são, pastor? Primeiro, manifestação passiva. Segundo, manifestação ativa. A manifestação passiva é aquela que ele está de olho em tudo que está acontecendo. Irmãos, nada foge do controle de Deus. Nada. Ele está olhando quem está cultuando e quem não está cultuando. Aqui a diferença daquele culto
que está sendo recebido por ele e aquele que não está. Por quê? Qual que é o culto que é recebido por ele? É aquele culto quando ele manifesta, é a manifestação ativa. Tem aquele culto que ele olha, ele está ali, ele está observando. Agora, quando o culto parte do fundo da alma, então ele diz, agora eu vou me manifestar. Onde ele manifesta, aí há renovo, aí há batismo, aí há graça, aí há cura, e assim por diante. Ou seja, quando se fala da passiva, ele está acompanhando, ele está vendo o que está sendo feito no centro da macumba, nas encruzilhadas, tudo, mas ele não está presente lá. Ele está vendo, mas não está presente. Agora, quando tem um culto, quando tem um povo que está com o seu coração voltado para ele, então ele age através do seu Santo Espírito. Você pode adorar a ele aqui nesta noite. Isso, meus irmãos, é liberar aquilo que está dentro de nós. Tudo quanto tem fôlego, louve ao nome do Senhor. E ele termina dizendo, louvai, pois, ao Senhor. Por quê? Porque a nossa vida está condicionada a tributar a Ele tudo aquilo que Ele fez por nós. E nós louvamos a Ele não só por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele é e continua sendo na nossa vida. Você pode adorar a Ele nesta noite? Irmãos, independente daquilo que Ele faz ou não, Ele merece ser adorado. Irmãos, para nós finalizarmos, nós iremos entender que quando vai falar que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, Ele está nos dizendo e também chamando a nossa atenção que a nossa vida é uma vida, deve ser uma vida, melhor dizendo, que esteja centralizada dentro da vontade de Deus, para que assim, independente daquilo que vier acontecer na nossa vida, a nossa vida deve ser uma vida que glorifica a Ele a todos os momentos, a todo segundo e a todos os momentos. Ou seja, cada célula do seu corpo, ela gesticula. Quando você levanta a sua mão e você diz, obrigado, Jesus, o teu corpo está louvando ao Senhor. Quando você bate palma, porque os salmos vão dizer, louvai ao Senhor com palmas, você está louvando, ou seja, o teu corpo em si, ele está glorificando a Deus, porque tudo vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode louvar a ele aqui, fique de pé, fique de pé, venha aqui na frente. A irmã Gislane prepara ele o louvor, e você vai louvar a ele. Você vai vir louvando a Ele, glorificando a Ele. Você vai vir adorando a Ele na beleza da sua santidade. Você é alguém que é portador da presença dEle. Para quê? Para louvar a Ele. Se você tem fôlego, você libera a essência, aquilo que está dentro de você, tributando a Ele o devido louvor. Saia do seu lugar. Eu quero orar por sua vida neste momento. Venha dizendo para Ele, Senhor, Tu sabe o que eu estou vivendo, mas eu te dou glória. Senhor, Tu sabe que eu já passei, mas eu te dou glória. Senhor, Tu sabe que eu vou enfrentar, mas eu te dou glória. Então, independente da situação, você glorifica Ele, porque Ele merece o nosso louvor. Venha, eu vou orar por todos vocês, venha. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, venha, adorando a Ele, venha. Oh, glória. Isso, venha, diga para Ele, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Para nós finalizar aqui, os discípulos tinham voltado para as suas atividades. 21 de João, Jesus manifesta-se na praia, faz um peixe, e tinha brasas, e tinha um peixe, e tinha pão para os discípulos. De repente, Jesus olha para Pedro e diz para Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe o que era que Deus, Jesus queria de Pedro? Simplesmente uma palavra da sua boca, uma palavra que dizia que ama a Ele.
Então, se você ama Ele, ore neste momento e diga: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te enalteço, Pai eterno e justo. Meu Deus, nós amamos a Tua presença. Nós amamos o Teu nome. Ó Pai eterno, aqui o Senhor tem mandado. Senhor, aqui está o Teu povo, que o Senhor comprou com o Teu sangue. Nós estamos aqui para louvar e enaltecer, porque Tu és bendito eternamente. Sem o fôlego de vida nós não somos nada. Quantos tiveram que pagar o oxigênio na pandemia? O ano passado sofreram. Alguns tiveram que pagar caro para ter seu fôlego de vida. Mas nós estamos aqui respirando de graça, porque o Senhor nos deu o seu ar e respiramos. Manifesta a tua graça. Vai recebendo o poder.
quinta-feira, nós temos então um maravilhoso culto da vitória. Conforme eu falei, vai estar ministrando o servo de Deus, vindo ali de Meleiro, né, o presbítero irmão Milton, juntamente com sua esposa, e vai ser uma bênção de Deus, a abertura de uma campanha, e venha dar glória a Deus e agradecer a Deus por tudo, tá bom? Graças a Deus. Nosso segundo vai estar orando, depois nós já estaremos terminando em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai eterno, soberano, te louvamos por tudo, Pai, esse culto abençoado e maravilhoso, que o Teu Espírito Santo, Senhor, sentimos a Tua presença, através da Tua palavra e louvores que foram entoados a Ti somente, Pai, pois somente Tu és digno, Senhor, de toda adoração, todo louvor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia abençoado na Tua casa, no Teu nome, Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais perfeita comunhão do querido Espírito Santo, seja com todos nós, tudo dizemos Amém. Cada crente, Mais um crente, por o sanguinho é do Senhor Jesus. E se Jesus não votar nós, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.